Mas vexame em Alagoas, volta à tona uma procura para um novo técnico. Mas será que o Vasco vai mudar? Emílio Faro vai sair? São 10 dias para o Vasco organizar a casa, ajustar tudo para o jogo contra a equipe do Bahia. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Juninho e também uma possível contratação. Será que o Vasco ainda pode trazer reforços? A gente vai explicar a vocês aqui em quais situações o Vasco ainda pode reforçar a sua equipe. E também vamos falar da equipe e também do fraco desempenho do Vasco fora de casa, aliado ao que o Vasco faz dentro de São Januário. Então isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, sobe a vinheta! Fala rapaziada, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela moral que vocês dão ao nosso Comentário Vascaíno. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui no nosso Comentário Vascaíno. E olha, após o vexame, né? Essa atuação que o Vasco teve contra a equipe do CSA é vergonhosa. Para mim, uma das piores que eu já assisti do Vasco no campeonato. Para mim, aquela do Novo Horizontino tinha sido a pior, né? Essa contra o CSA foi uma das piores. Um time desatento, um time desorganizado, um time que toma um gol com 1 minuto de jogo, não dá um chute a gol com perigo. Para mim, é um time que não condiz com aquilo que o time faz dentro de casa. Só para vocês terem a título de comparação, o Vasco fora de casa tem 4 empates, 3 vitórias e 5 derrotas. Todas as 5 derrotas do Vasco no campeonato são fora de casa. O Vasco como visitante é uma negação. O Vasco só conseguiu ganhar 3 jogos dentro de casa, fora de casa. Se você for comparar com o desempenho do Vasco dentro de casa, em São Januário, o Vasco tem 8 vitórias e 5 empates. 8 vitórias e 5 empates. Só para você ter uma ideia, o Vasco não perdeu dentro de casa. O Vasco passou a ser um time que fora de casa ele não consegue jogar. E nos últimos jogos isso ficou ainda mais evidenciado. Com o Vasco tomando 3 encaixopadas aí, né? O Vasco jogando parecendo que só foi viajar fora de casa. E é o grande problema do Vasco hoje. Jogar fora de casa para o Vasco é um desespero. O jogo de ontem evidenciou isso. O jogo contra a Ponte Preta, que o Vasco ainda tem um momento melhor. Mais uma vez o Vasco erra. E ontem também com erros individuais. Seja do Danilo Bosa, seja com a bola colocada para escanteio para o Edmar. E isso precisa ser ajustado. E o Vasco tem 10 dias para pegar um time que é uma pedra no sapato jogando dentro da Fonte Nova, que é a equipe do Bahia. Mas todo mundo quer saber. Será que vai ter mudança no comando? Será que o Paulo Brax vai mexer? E a gente já vai começar falando sobre isso. A situação é o seguinte, há uma pressão, sim, para que o Vasco tenha um comando interno. Porque há um entendimento que o Emílio Faro, apesar de ser o cara do grupo, apesar de ser aquela pessoa que é muito bem querida, não é um treinador, é um cara que faz parte do processo. E ele mesmo falou sobre isso. Ele fala na entrevista coletiva, quando ele é perguntado se haverá um novo profissional, que se chegar alguém, ele vai passar as informações. Ele vai trazer tudo aquilo que ele sabe, entende e levar as informações do grupo a esse profissional. Havia a expectativa de que o Vasco fizesse a contratação de um novo técnico esta semana. Mas na semana passada, com aquela vitória contra o Tombense, isso cessou e acabou ficando aí meio escanteado. A derrota para a equipe do CSA trouxe de novo essa situação à tona. E qual é a verdade que há? Há uma pressão da alta cúpula da 77 também, de algumas pessoas dentro do Vasco, que também não são mais tão ouvidas como eram antes na parte associativa, apesar do Vasco ainda ser associativo, né? O Vasco vai começar a transferir os seus ativos nesses próximos dias, para que haja uma mudança no comando, que traga alguém com mais pulso, alguém que tenha o expertise de treinador. A demora na mexida dentro do campo do Emílio de ontem incomodou muita gente. Mas é uma situação. Paulo Brax e também o Carlos Brasil, que está trabalhando em conjunto com o Paulo Brax, entendem e sabem o perfil que a 77 vai passar. Esse perfil não foi externado para fora, muita gente não sabe. Mas há um perfil de técnico. E esse perfil de técnico é buscado para o processo, para esse ano, para o início do ano que vem, montar um novo elenco. O cara que se encaixava muito bem nesse perfil era o Odair Hellmann.
Só que o Odair Hellmann tem problemas pessoais, tem investimentos que foram feitos lá onde ele está e acabou optando por não vir. Inclusive recebeu proposta nos últimos dias também do Ceará e acabou por recusar por causa dessa situação pessoal que ele tem. Guto Ferreira era um nome que agradava, mas para terminar essa Série B, Guto Ferreira acerta com o Coritiba. E com isso, o que é que acontece? A equipe, o Paulo Brax, ele já tem tudo traçado que quer, mas nesse momento a falta desse profissional que se encaixe dentro desse perfil, para você não trazer um cara tampão para ser treinador até o final do ano e no ano que vem buscar outro treinador, acaba esbarrando essa situação. Se houver alguém que se encaixe nesse processo, nessa forma que a 77 quer trabalhar, ele será contratado. Mas nesse momento, o Vasco não tem nenhum contato direto com nenhum treinador, nem nenhuma negociação, nenhuma situação. O Vasco fez esses contatos nos últimos dias, mas não conseguiu trazer, ou quem o Vasco buscou estava com um emprego e acabou não aceitando, declinando a situação de deixar onde está para vir para o Vasco da Gama. Então, nesses próximos dias será sim de ajuste. O time vai treinar, são 10 dias. O Vasco também fará mudanças estruturais. O Vasco já vem fazendo mudanças dentro do seu CT, começando a utilizar algumas novas áreas. Há uma expectativa também que o CT ganhe algumas coisas, algumas melhorias internas, estruturais, como a gente já falou. Mas nesse momento será muito na base do treinamento. Podemos ter um técnico, Léo? Pode. Mas hoje a chance que eu digo é 40% de chegar um técnico no Vasco da Gama hoje para comandar a equipe. O Vasco vai treinar para enfrentar o Bahia e deve ter uma puxão de orelha bem grande nos jogadores pela atuação que teve contra a equipe do CSA em Alagoas. Foi vergonhoso, muita gente reclamou, a liderança dos vestiários também não gostaram da forma como foi. O time entende, as pessoas que estavam entendem que o Vasco que entrou em campo em Alagoas foi um Vasco disperso, um Vasco que não estava para o jogo e a equipe do CSA jogava uma final de Copa do Mundo, enquanto o Vasco estava lá parecendo que estava para passear. E olha, antes de terminar esse vídeo, trazer as curtinhas, né? Como a galera da Atenção Vascaína nos trouxe hoje, o Juninho pode sair do Vasco, hein? A situação está se esquentando após o MT ter saído, após o Vinícius ter saído, o Juninho pode ser o próximo. Para quem não sabe, a situação da janela de transferência ela se fecha nos próximos dias para lá para fora. Então ele pode sair ainda. E muita gente pergunta, Léo, o Vasco ainda pode contratar? Qual é a real situação? O Vasco hoje pode contratar jogadores que estiverem livres no mercado desde antes do final da janela de transferência. O cara que está livre antes do dia 15 ou no próprio dia 15, ele pode ser contratado. Um cara que saiu depois do dia 15 ele não pode ser contratado. Outra questão também é aquela questão especial que a FIFA deu aos jogadores que estão na Ucrânia ou na Rússia. Isso aí também pode vir. Mas tem que saber, a inscrição dos campeonatos acaba agora no final do mês. E aí, depois que as inscrições acabarem, não pode fazer mais contratações. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço e até a próxima.